Investidores, Cardano sendo cotada a 29 centavos de dólar nesse momento, e a gente vai nesse vídeo fazer aqui a atualização da nossa análise técnica, considerando aí os últimos movimentos na ação de preço da ADA, e teve aí um grande influenciador brasileiro que decretou, né, que a Cardano não vai voltar a revisitar o seu topo histórico, né, diz que a Cardano não vai chegar a bater nem os 3 dólares novamente, e aí me mandaram esse vídeo aqui no Telegram e me perguntaram o que eu acho. Eu aqui nessa análise quero compartilhar com vocês a minha opinião em relação a essa pauta, tá? Cardano volta lá para o topo histórico, sim ou não? Então vamos lá. Aqui na análise técnica, investidores, a gente continua tendo um cenário de topos e fundos descendentes, tá? A gente vai observando aqui a movimentação nesse time frame semanal. A gente vai vendo que os topos e os fundos, eles vêm sendo renovados, né, de maneira descendente durante esse ciclo de baixa. O que a gente precisa ter aqui para que a gente possa acreditar que a Cardano está revertendo essa movimentação aqui, tá? Essa sequência de topos e fundos descendentes. Em primeiro lugar, é ver ela vindo buscar aqui essa região, já que a gente pode colocar aqui nesse momento, está aqui na faixa dos 40 centavos de dólar, tá? Se de repente a Cardano busca aquele nível, a gente pode considerar uma hipótese dela tentar formar aqui dentro desse range uma faixa de acumulação, tá? Vamos ver se ela consegue fazer isso, mas ela precisa buscar lá os 40 centavos de dólar pelo menos. Ela precisa revisitar essa região de mínimas aqui que deram suporte para ela, né? Foi um suporte durante um bom período de tempo, depois passou a ser uma resistência aqui também, né? Então vamos ver se ela vai ter força para buscar os 40 centavos. Ela vai ter aqui uma resistência na faixa dos 30 centavos de dólar, tá? Entre 30 e 31 centavos de dólar tem uma resistência um pouco mais leve, mas essa região aqui dos 40 centavos promete ser uma resistência bem importante. Se de repente ela se projeta para cima e volta a buscar esse nível aqui, a gente pode manter aqui, quem sabe, uma expectativa de ver ela formar um range lateral, certo? E começar a performar mais ou menos assim. Isso foi o que aconteceu com a Chainlink, por exemplo, tá? Isso aqui é algo que a gente está conjecturando aqui, né, numa hipótese dela voltar a se projetar para cima para ela se recuperar, tá, dessa queda que a gente teve aí em função desse risco regulatório, com a ação da SEC citando a Cardano e tudo mais, né? Só que o fato é que, assim, o momento é dos ursos, tá, investidores? Eu não consigo precisar para vocês aqui nesse momento que ela vai voltar a bater esses 40 centavos de dólar, porque além da ação do preço em si estar formando claríssimos topos e fundos descendentes, a gente tem vários indicadores também mostrando pra gente que o momento é totalmente bearish. Ó, primeiro sinal de venda aqui no Awesome Oscillator. O índice de força relativa está aqui nos 40 pontos. Vamos ver se ele vai formar uma divergência de alta aqui, tá, no time frame semanal, ou se ele vai se projetar para baixo para ir lá buscar aquela região de sobrevenda de novo. Isso poderia ser bem negativo para o preço, né? A gente tem aqui, ó, o MACD na terceira semana com a barrinha vendedora. Fazia semanas que a gente já vinha alertando aqui que esse indicador estava para dar um sinal de venda. O sinal de venda foi dado há 3 semanas atrás, tá? Então, bom, só para fechar aqui essa visão de indicadores, ó, a gente tem aqui um momentum totalmente bearish, tá? Com o indicador de momentum dentro dessa faixa negativa, dentro dessa banda negativa aqui, né? Ele está aqui na casa do menos 0,15 pontos, tá? Indicando pra gente que o momento de mercado é de prevalecência vendedora, tá? Então, vamos ver se a Cardano consegue se projetar para cima aqui, mas nesse momento, qualquer movimento altista aqui pode ser apenas a correção, né, desse grande impulso de baixa que ela fez aqui, ó, tá? Já nesse mini crash que a gente teve do risco regulatório aí. A gente vê que ela voltou a se projetar para cima aqui. Vou descer pro time frame diário. Ó, a gente vê que ela voltou a se projetar para cima aqui, mas ela não conseguiu nem ganhar aqui essa casa do 61 de Fibonacci que tá aqui nos 31 centavos, ou seja, aquela resistência que a gente tinha falado aqui no time frame maior, né, 30, 31 centavos. Se de repente ela romper, ela pode voltar então a se projetar para ir tentar buscar níveis de preço lá acima, né? Na faixa dos 40 centavos de dólar, contudo, até que ela rompa, então, essa região dos 31 centavos para cima, isso aqui pode ser só a correção desse mega movimento de impulso de baixa aqui, tá? Então, por enquanto, ainda aqui para Cardano, a nível de preço, nós não temos aqui nenhuma perspectiva ainda mais otimista, tá? De que ela vai se projetar para cima, que vai lá buscar o topo histórico dela e tudo mais. E aí a gente já vai então aterrissar aqui nesse tema, né? Que é o topo histórico da Cardano, que tá lá na casa dos 3 dólares e região de 3 dólares e 14, né? E nós temos alvos para Cardano, investidores. É que eu troquei de gráfico, mas o nosso alvo tá lá na casa dos 5 dólares, né? Vou até colocar aqui de novo. Peraí, deixa eu achar. Ó.
gente tem um alvo que está aqui nos 5 dólares. Isso é um alvo técnico também. Eu não me recordo exatamente qual foi a ferramenta técnica que nós utilizamos para definir esses 5 dólares aqui, mas depois aqui offline eu vejo certinho só para recapitular e reforçar aí o porquê esses 5 dólares, tá? Mas é por razões técnicas, com base na movimentação do preço, que nós entendemos que os 5 dólares é um nível bem possível de ser atingido. E aí, então, nessa tese, ele vai romper, ele vai precisar passar pelos 3 dólares lá que o influenciador... Vou até falar, o Augusto Bax, né? Tem um vídeo aí do Augusto Bax dizendo que a Cardano não volta mais nem para os 3 dólares. E aí, já falando aqui, já dando a minha opinião, investidores... o Augusto falou isso. O que pra mim isso representa? Pra mim, Adriano... Cara, isso é a opinião dele, né? O Augusto é um cara legal, é um cara que a gente respeita o trabalho que ele construiu na internet. Muito difícil fazer o que ele fez, é um cara que tem boas análises. Mas é a opinião dele, pra mim, nada mais do que isso. Eu tenho as minhas próprias opiniões, você tem que ter as suas próprias opiniões também, e não é porque o influenciador A ou B, ou o cara que tem um canal com 100 mil ou 1 milhão de inscritos, falou que uma coisa vai acontecer, que o cara é o dono da verdade, tá? E assim... eu procuro, é claro que eu escuto a opinião das pessoas, né? Eu escuto. É legal você saber da opinião das pessoas, mas você tem que filtrar e você tem que saber o que é que faz sentido pra você. Você tem que sentir o que faz sentido pra você ou não, tá? E falando assim, pessoalmente, investidores, quando a gente olha aqui a atividade na rede da Cardano, a gente vê que ela continua batendo recordes, né, de utilização, né? O nível de atividade na rede hoje, com ela a 20 e poucos centavos, menos de 30 centavos, é muito maior do que quando ela estava ali na faixa dos 3 dólares, certo? E a Cardano é uma rede, é uma blockchain, né, uma das mais robustas, uma das mais seguras e que continua tendo um nível de utilização, um nível de atividade crescente cada vez mais, né? Então, por que eu vou achar que que ela não tem mais potencial, né? E quando a gente fala assim de questão de opinião, né? Você tem também que levar em consideração quem é que tá falando, né? O Augusto Bax falou, tudo bem, ele é um cara que manja pra caramba enfim, da tecnologia blockchain em si, ele sabe avaliar, é um cara legal, a gente considera opinião e concorda com ele em várias outras coisas, mas nessa tese da Cardano, eu não concordo. Eu acho que ela vai romper o topo histórico dela e assim, eu procuro também ficar ligado no que esse cara que fala. Sabe quem que é esse cara aqui? Ele é meio excêntrico, né? Tem um jeitinho... Esses gênios das blockchains têm um jeito meio excêntrico, né? Charles Hoskinson, né? É o fundador da Cardano. Vitalik Buterin também tem um jeito bem excêntrico, né? Enfim. E esse aqui, investidores, essa aqui é uma palestra que tá no YouTube. É o Charles Hoskinson mostrando pra gente qual que é o plano de desenvolvimento da rede. Qual que é o plano de desenvolvimento da blockchain Cardano. E cara, pra mim faz muito sentido esse momento. A gente tá tendo notícia ruim relacionada a Cardano porque ela já se desvalorizou. Quantos por cento ela se desvalorizou? Você acha que depois que um ativo financeiro se desvalorizou 93%, você vai ver pessoas falando coisa boa? Não. Faz todo sentido que tem gente por aí, gente grande falando, perdendo a esperança. E é exatamente isso que o mercado tá querendo fazer, né? Tá querendo fazer é levar as pessoas ao nível de descrença total, porque é aí que o ativo volta a se valorizar. E falando aqui dessa palestra do Charles Hoskinson, quando você assiste, eu vou deixar o link aí na descrição, tá, investidores? O BO é que, putz, todo em inglês, pelo que eu vi aqui, não tem tradução para o português, tá? Esse é o desafio aí, mas se de repente vocês acharem essa palestra dele aqui, assiste, cara, para você ter um nível de conhecimento, mesmo que raso, sobre a blockchain, até porque, lógico que em uma palestra de 50 minutos você não vai ficar craque na Cardano, tecnicamente falando, mas pelo menos dá uma visão e a gente consegue ter a segurança de que essa fase de mercado para Cardano, isso aí já tá dentro do plano de desenvolvimento, cara. Eu vou dar muito mais importância e atenção para o que os desenvolvedores, para o que o Charles Hoskinson fala, do que para o que o Augusto Bax fala. Com todo respeito ao Augusto, já falei, ele faz análises muito legais também. Mas a gente tem que ter a opinião da gente, né? Eu acho que o que esse cara fala, para mim, faz muito mais sentido quando a gente fala de Cardano. Então, fica ligado aí pra você não ficar sendo influenciado por opinião dos outros, cara. Opinião do cara. Qual que é a sua opinião? Você já deu uma estudada? Você já entrou no site da Cardano e deu uma pesquisada? Cardano Official Website. Eu acho que isso aqui, qualquer navegador aí, você vai conseguir traduzir para o português, né? Forme a sua própria opinião.
Entenda minimamente o projeto. Você não precisa ser um especialista em blockchain, não, para você investir na Cardano. Precisa ser técnico, desenvolvedor. Eu não manjo, sim, tecnicamente para ficar avaliando uma blockchain. Da mesma forma que eu não sei como é que extrai petróleo lá do fundo do solo lá, tecnicamente, e eu enchi o rabo de ganhar dinheiro com ações da Chevron. Não precisa saber. O Mark Cuban, o Kevin O'Leary, esses grandes investidores, os Shark Tanks americanos, famosos da mídia, que investem no mercado cripto, eles também não manjam de detalhes da tecnologia, blockchain, não precisa, cara. Você precisa ter um entendimento mínimo e aquilo precisa fazer sentido pra você. Você fala, pô, cara, eu acho que essa tecnologia que eles estão desenvolvendo, de fato, vai entregar um valor muito importante pra humanidade. Vou investir, tá? Isso você precisa dar uma pesquisada, você não pode ficar comprando criptomoeda também aí aleatoriamente e não saber nem para que serve a parada. Tem muita gente que faz isso. Meme coin mesmo é um negócio que eu não chego nem perto, né? Pra você especular ali, operar num gráfico de 15 minutos, isso até dá pra ganhar dinheiro. Agora ficar comprando criptomoeda que não tem nada a ver, eu corro disso. E não é o caso da Cardano. E por essas razões que eu tô colocando pra vocês aqui, eu continuo com uma expectativa de ver ela indo buscar aquele nosso alvo dos $5, tá, investidores? $5 para a ADA Cardano. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Ah, foi isso aqui, ó. Esse aqui foi o critério técnico que nós utilizamos para definir aquele alvo que faz bastante sentido. Ó. Esse movimento aqui de impulso, que continua no jogo ainda. Definimos aquele alvo dos $4,82 e, obviamente, o mercado vai arredondar isso aqui para $5, né? Então, isso que eu tinha para colocar para vocês nessa análise da Cardano. A gente segue aí investindo, aproveitando oportunidades, tá? E monitorando ainda oportunidades de acumulação. Essa questão aí do risco regulatório não está ainda resolvida. A gente sabe que a Cardano pode sofrer ainda pressões vendedoras, mas vamos ver. Se de repente ela atingir aqueles 40 centavos de dólar, a gente pode ter um cenário aqui se configurando de uma maneira um pouco mais positiva aí para a ADA, certo? Vou fechar o vídeo agradecendo vocês que ficaram comigo aqui até o final da análise da Cardano. Pedir para não esquecerem de deixar o like e se inscreverem também para continuar acompanhando aqui as análises do nosso canal, certo? Deixa aí seu comentário, muito importante isso. Cara, diz pra mim o que você acha em relação ao futuro da Cardano. Você acha que ela tá num bom momento pra gente comprar? Você acha que pode cair mais, vai subir, o pior já passou? Deixa aí seu comentário, com certeza eu vou te responder. Um forte abraço e até a próxima.